Olá, galera fanática pelo Vasco. Estão preparados para mais um vídeo repleto de informações sobre o nosso glorioso Vascão? Antes de iniciarmos, já sabem o esquema. Feito isso, inscrevam-se no canal e deixem aquele like para não perderem nenhum detalhe das notícias mais recentes do nosso amado clube. O Vasco segue enfrentando uma fase bastante delicada no Campeonato Brasileiro e viu sua crise se aprofundar neste último sábado, quando foi derrotado por 3-2 para o Mirassol, acumulando 7 jogos consecutivos sem vencer. Essa sequência negativa não apenas afunda o time na tabela, deixando-o à beira da zona de rebaixamento, mas também traz à tona um problema que vem minando as chances da equipe desde o início da temporada: as falhas individuais na defesa. Segundo o levantamento do site Gato Mestre, o Vasco lidera o ranking de gols sofridos por erros isolados, com 7 tentos sofridos diretamente em decorrência dessas falhas, um dado alarmante que explica muito da dificuldade do time em sair dessa situação complicada. Na partida contra o Mirassol, os erros defensivos mais uma vez foram decisivos para o resultado negativo. Logo no início do jogo, o goleiro Daniel Fuzato cometeu uma falha grave ao deixar a bola passar por baixo dos braços em um chute de fora da área de Negueba, que abriu o placar para os donos da casa. Poucos minutos depois, o zagueiro Maurício Lemos perdeu um passe importante na saída de bola, permitindo que Chico da Costa ampliasse a vantagem para o Mirassol. Esses dois lances evidenciam a falta de concentração e o alto custo que os erros individuais estão trazendo para o Vasco, tornando quase impossível a recuperação dentro das partidas e aumentando a pressão sobre o elenco. O terceiro gol do adversário também nasceu de uma sequência de erros, embora o Gato Mestre não o tenha contabilizado como falha isolada. O lance envolveu uma disputa aérea entre Lucas Piton e Carlos Eduardo e uma desatenção de Puma Rodrigues na marcação de Alisson, que aproveitou a oportunidade para marcar. Esse tipo de erro coletivo mostra que a defesa vascaína precisa não apenas de ajustes individuais, mas de uma melhora na comunicação e organização do sistema defensivo como um todo. A repetição desses problemas tem sido um dos principais motivos para o Vasco acumular resultados ruins e perder terreno no campeonato. Entre os jogadores, João Vitor é quem mais acumula falhas cruciais que resultaram em gols sofridos. Ele esteve envolvido em 2 erros importantes, um no jogo contra o Corinthians, que terminou com derrota por 3-0, e outro na partida contra o Ceará, na qual o Vasco perdeu por 2-1 e o gol de Pedro Raul foi facilitado por uma falha sua. Além dele, outros atletas como Paulinho, Hugo Moura, Vegetti, Daniel Fuzato e Maurício Lemos também aparecem no levantamento com pelo menos uma falha individual contabilizada. Essa lista mostra que a instabilidade defensiva não está concentrada em um único setor, mas é uma questão coletiva que precisa ser urgentemente resolvida para evitar que o Vasco continue sofrendo nas partidas. O cenário atual do Vasco é preocupante e exige uma resposta rápida da comissão técnica e dos jogadores. Com a proximidade da zona de rebaixamento e a sequência de jogos decisivos pela frente, o time precisa corrigir essas falhas com urgência para buscar um equilíbrio defensivo que permita somar pontos importantes. A torcida, que tem acompanhado de perto essa luta, espera uma reação imediata, pois o clube não pode mais se dar ao luxo de desperdiçar chances e permitir gols evitáveis. A recuperação passa necessariamente por uma defesa mais sólida e atenta, e esse será o grande desafio para o Vasco nas próximas rodadas do Brasileirão. Rumores agitam o mundo do futebol carioca com uma possível contratação que poderia abalar as estruturas do Vasco. Pedro, o centroavante estrela do Flamengo, estaria no radar do clube cruzmaltino. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra uma conversa que parece indicar negociações em andamento, atiçando a imaginação dos torcedores e provocando uma verdadeira febre entre os fãs vascaínos. A simples possibilidade de ver Pedro vestindo a camisa do Vasco já basta para inflamar debates acalorados e deixar o clube e sua torcida em estado de alerta, na espera de uma confirmação oficial. Aos olhos de quem acompanha o futebol brasileiro, a chegada de Pedro representaria um reforço de peso, capaz de transformar o setor ofensivo do Vasco em um verdadeiro trator de gols. Reconhecido por sua técnica apurada, faro de gol e uma trajetória vitoriosa no Flamengo, onde colecionou títulos e prêmios, o atacante chega a um momento da carreira em que uma mudança poderia impactar diretamente seu legado e a performance do novo clube. Enquanto o mistério persiste e o Vasco mantém silêncio oficial, a torcida não para de imaginar o que essa contratação pode significar para o futuro imediato do time e para a Série B que tanto desafia o clube. Pedro é um atacante completo, com um estilo de jogo marcado pela movimentação inteligente e pela capacidade de atuar tanto como pivô, segurando a bola para a equipe avançar, quanto como finalizador preciso dentro da área. Sua leitura de jogo e posicionamento são qualidades que o destacam, tornando-o uma peça valiosa para qualquer time que busque eficiência ofensiva. Além disso, Pedro é conhecido pela sua personalidade forte e competitiva, características que se encaixam perfeitamente no perfil exigido por Fernando Diniz, técnico que valoriza o futebol propositivo, com troca rápida de passes e intensidade constante. A experiência que Pedro traz, acumulada em grandes clubes e competições nacionais e internacionais, pode ser crucial para dar mais consistência e liderança ao elenco do Vasco, ajudando a elevar o nível do time e inspirar os companheiros a buscarem melhores resultados.
Essa combinação de técnica, atitude e bagagem torna Pedro uma contratação que pode transformar o setor ofensivo do Vasco, colocando o clube em um novo patamar na temporada. Antes de mais nada, curte e ative as notificações do canal do Cruz Maltino, assim você não perde nenhum conteúdo novo. Vamos seguir em frente. Nas temporadas de 2022 e 2023, Pedro consolidou-se como uma peça fundamental no ataque do Flamengo, exibindo um desempenho que mesclou técnica apurada, faro de gol e liderança dentro de campo. Em 2022, ele viveu sua melhor fase até então, com 36 participações diretas em gols, 29 gols e 7 assistências em 59 jogos, culminando com o título de melhor jogador e artilheiro da Libertadores, além de ser decisivo em momentos cruciais da temporada. Já em 2023, apesar de alternar entre o banco e a titularidade, Pedro manteve sua importância, anotando 35 gols em 61 partidas, números que confirmam sua capacidade de ser protagonista mesmo diante de adversidades, como lesões e disputas por posição. Sua habilidade para marcar gols em diferentes competições, aliada à versatilidade para se adaptar ao estilo ofensivo e coletivo do Flamengo, revelam um atacante completo e confiável. Para o Vasco, Pedro representaria uma adição valiosa que transcende o simples número de gols. Com sua experiência acumulada em mais de 280 jogos pelo Flamengo e uma trajetória que inclui passagens de destaque pelo Fluminense e Fiorentina, ele traz consigo uma maturidade tática e um faro de gol afiado, características que podem revitalizar o ataque vascaíno e inspirar os jovens jogadores do elenco. Sob o comando de Fernando Diniz, que prioriza um futebol intenso, de posse e circulação rápida, Pedro poderia ser o elemento decisivo que transforma as jogadas em finalizações certeiras. Sua presença agregaria não apenas técnica, mas também liderança e competitividade, atributos essenciais para um time que busca reencontrar seu protagonismo no cenário nacional. A chegada dele poderia ser o passo decisivo para o Vasco romper com a instabilidade e retomar a confiança da torcida. E você, torcedor vascaíno, o que pensa sobre essa possível contratação de Pedro? Será que o centroavante, com toda a sua bagagem de gols e experiência, pode ser o nome capaz de finalmente resgatar a confiança do time e transformar a realidade dentro de campo? Imagine a emoção de ver aquele camisa 9 que sabe definir jogos decisivos vestindo a Cruz de Malta, trazendo de volta a vibração e esperança que o Vasco tanto precisa. Será que Pedro vai encaixar no esquema de Fernando Diniz e responder à pressão da torcida, que espera por vitórias e por um futebol mais ofensivo e envolvente? Sua opinião é fundamental para esse momento que pode marcar um novo capítulo na história do clube. E quanto ao desempenho, o que você espera de Pedro em campo? Ele será o matador implacável que balança as redes com frequência ou o líder que vai comandar o ataque vascaíno com inteligência e raça? Será que ele vai conseguir superar os desafios físicos e a adaptação ao estilo de jogo proposto? A torcida está pronta para apoiar e cobrar, sabe que o caminho não será fácil, mas será que Pedro tem tudo para ser o diferencial que transforma o Vasco em um time competitivo e perigoso para qualquer adversário? Deixe seu comentário, participe da discussão e faça parte dessa história que promete mexer com as emoções do futebol carioca. A gente traz as notícias mais legais do Vasco todo dia. Se inscreve e curte pra gente continuar trazendo mais novidades. Conta o que você acha nos comentários, o Vasco adora saber. Tchau, até o próximo vídeo.